O cara é considerado o melhor europeu de todos os tempos na NBA, com mais de 31 mil pontos na carreira. Ficou marcado pelo seu arremesso de fadeaway em uma perna só, um dos jogadores mais leais da história do esporte. E é a história deste alemão que eu vou te contar no vídeo de hoje. Dirk Werner Nowitzki, nascido dia 19 de junho de 1978, em Wolfsburg, na Alemanha. Vem de uma família atlética, sua mãe Helga Nowitzki era jogadora profissional de basquetebol e o seu pai, George Werner, era um jogador de handebol que representou a Alemanha nos mais altos níveis internacionais. Nowitzki era uma criança muito alta. Normalmente ele ficava 30 centímetros ou mais acima de seus colegas. Ele inicialmente jogou handebol e tênis. Inclusive, ele conseguiu se tornar um tenista júnior classificado para o torneio juvenil alemão, mas logo ele cansou de ser chamado de aberração por conta da sua altura e acabou voltando sua atenção ao basquetebol. Depois de ingressar na DJK Wolfsburg, o jovem de 15 anos atraiu a atenção do ex-jogador internacional de basquete, ex-técnico da seleção alemã, Holger Geschwindner. Percebeu seu talento imediatamente e ofereceu para ele um treino individual 3 vezes por semana. Depois de ele obter a aprovação dos pais de Dirk Nowitzki, Geschwindner submeteu nosso mano Dirk Nowitzki a um treinamento não muito convencional. Além do comum, que ele enfatizava exercícios de arremesso e de passe, até aí normal, ele evitava treinamentos com peso e exercícios táticos, porque ele achava que eram atritos desnecessários para as articulações de Dirk. Além disso, Geschwindner encorajou Dirk Nowitzki a aprender a tocar um instrumento musical e ler literaturas antigas alemãs para torná-lo uma personalidade mais completa. Após um ano de treinamento, Geschwindner ficou tão impressionado com Dirk Nowitzki que fez com que o jovem rapaz de 16 anos tomasse uma decisão. Abre aspas, agora você deve decidir se quer jogar contra os melhores jogadores do mundo ou apenas continuar sendo o herói local da Alemanha. Se você escolher a última opção, só parar de treinar imediatamente, porque ninguém mais pode evitar. Mas se quisermos jogar contra os melhores, temos que treinar todos os dias. Depois de refletir alguns dias, Dirk Nowitzki acabou aceitando a proposta do treinador, com um cronograma de treinamentos em tempo integral. Holger, como ele era um bom estudioso de matemática, chegou a desenvolver um arremesso para Dirk Nowitzki sob medida, usando cálculos num programa de computador que até media a parábola e a angulação correta dos cotovelos para poder Dirk Nowitzki ter um melhor aproveitamento. Quando Nowitzki se juntou ao time do DJK, o time era de segunda divisão da Liga Alemã de Basquetebol, a segunda Bundesliga da Divisão Sul. O seu primeiro treinador, Pete Stahl, colocou ele já de cara como ala pivô, já que ele não via benefício dele jogando dentro do garrafão por mais alto que ele fosse. Na temporada de 1994-95, o DJK, que era o time do Nowitzki, terminou em 6º lugar. Nowitzki passou a maior parte do tempo no banco de reservas, além dele estar lutando para manter suas notas na escola. Mas na temporada de 1996-97, Dirk Nowitzki subiu suas médias para 19,4 pontos por jogo e levou o DJK ao 2º lugar da segunda divisão. Mais um ano se passou, a temporada de 1997-98, Dirk Nowitzki atingiu os 2,11 metros de altura. E após anos de treinamento com seu técnico Holger, chegou até as médias de 28,2 pontos por jogo, o que ajudou seu time a classificar para a primeira divisão do campeonato alemão, além de Dirk Nowitzki ser considerado o jogador alemão de basquete do ano. Fora da Alemanha, Dirk ainda era muito pouco conhecido, até que foi notado na hora que ele foi convidado para um evento da Nike chamado Hoop Heroes Tour, onde jogou contra estrelas da NBA como Charles Barkley e Scottie Pippen, em uma partida showmatch de 30 minutos, com direito a uma dunk de Dirk Nowitzki na cabeça de Charles Barkley. E o fez reclamar, o menino é um gênio, se ele quiser entrar na NBA, pode me ligar. Em março de 1998, pouco tempo depois do primeiro evento, Nowitzki já foi convidado para mais um evento da Nike, o Nike Hoop Summit, em uma partida entre os talentos dos Estados Unidos e os talentos internacionais. Dirk Nowitzki marcou 33 pontos e pegou 14 rebotes, impressionando a todos pelo seu controle de bola e arremesso extremamente preciso, mesmo sendo um cara de 2,11 metros. A partir daquele momento, uma infinidade de clubes europeus, de times da NBA e universidades norte-americanas começaram a recrutá-lo. Mas chegamos até o draft daquele ano, o draft de 1998. Nowitzki rejeitou muitas ofertas de universidades e decidiu ir diretamente para a NBA. E foi então que a 9ª escolha do Milwaukee Bucks do draft de 1998 foi ele, um europeu que mudaria a história dos europeus dentro da NBA. A escolha do Milwaukee Bucks no draft trocou rapidamente com o Dallas Mavericks em um acordo que mandou também o Steve Nash lá para Dallas. E Nowitzki e Steve Nash, logo que chegaram, já se tornaram amigos. O início da temporada da NBA foi adiado por causa daquele lockout, que ocorreu na temporada de 1998-99. E com esse encurtamento, a temporada teve apenas 50 jogos. E a primeira temporada de Dirk Nowitzki na NBA, ele lutou para poder sobreviver, já que o jogo era muito mais físico do que no basquete europeu. E ainda sobre fase de adaptação, ele jogou uma defesa ruim e foi muito criticado por isso. Teve médias de apenas 8,2 pontos, 3,4 rebotes em 20,4 minutos de quadra. O Mavericks venceu apenas 19 dos 50 jogos daquele ano, ficando de fora dos playoffs. Em janeiro de 2000, o Mavericks foi comprado pelo bilionário Mark Cuban por $280 milhões.
e Cuban rapidamente investiu nos Mavericks, reestruturando a franquia e até comprando um Boeing 747 para o time. Agora, na sua segunda temporada, tendo mais atenção do proprietário da equipe e também do GM, o lendário Don Nelson, o time começou a ser reestruturado. Dirk chegou a dizer que o ambiente era perfeito, e realmente os novos investimentos nas estruturas da equipe rendeu muito resultado. Nowitzki pulou para uma média de 17,5 pontos com 6,5 rebotes e 2,5 assistências por jogo. Ficou em segundo lugar na corrida para o Most Improved Player, que é o jogador que mais evoluiu durante um ano, e entrou para o time do All-Star Sophomore, e foi o jogador mais alto da história a participar de uma competição de 3 pontos no All-Star Weekend, que ele terminou em segundo lugar. Mesmo ele jogando de ala pivô, ele tinha um aproveitamento de 3 pontos nessa época de 39%, por isso que ele foi convidado para o evento. E o bizarro é que nesse período de um ano e meio ele ainda conseguiu crescer mais um pouco, atingindo 2,13 metros de altura, aos quase 21 anos de idade. Mesmo com a sua individual melhora, Nowitzki mais uma vez ficou de fora dos playoffs, já que o Dallas terminou com 40 vitórias e 42 derrotas. Na temporada 2000-2001 da NBA, o Nowitzki conseguiu melhorar ainda mais, registrando 21,8 pontos de média, com 9,2 rebotes e 2,1 assistências por jogo, sendo titular nos 82 jogos que a franquia disputou, além de 10 jogos com mais de 30 pontos. Nesse ano, ele conquistou pela primeira vez o seu lugar em um dos times da NBA, sendo selecionado para o terceiro time. O Mavericks coletivamente também melhorou muito, agora com Steve Nash sendo um baita armador e Michael Finley um excelente pontuador. Junto com Dirk Nowitzki formaram um bom Big Three, colocando o Mavericks nos playoffs pela primeira vez desde 1990, com 53 vitórias e 29 derrotas na temporada regular. E na sua primeira série de playoffs, eles conseguiram passar pelo Utah Jazz de John Stockton e Karl Malone numa série de 5 jogos, chegando até a semifinal de conferência do Spurs de Tim Duncan, na qual o Mavericks perdeu os 3 primeiros jogos, e no jogo 4, Dirk Nowitzki não estava se sentindo muito bem, além de ter perdido um dente numa colisão com Terry Porter, mas o Mavericks pelo menos conseguiu ganhar uma partida. E no jogo 5, mesmo o Dirk Nowitzki fazendo 42 pontos e 18 rebotes, eles não conseguiram evitar a eliminação para o San Antonio Spurs. Na temporada 2001-2002 da NBA, Dirk Nowitzki assinou uma extensão de contrato de 6 anos no valor de 90 milhões de dólares, o que o tornou o segundo atleta alemão mais bem pago, logo atrás do campeão de Fórmula 1, Michael Schumacher. Dirk Nowitzki estava numa exponencial de melhora absurda. Agora atingiu média de 23,4 pontos com 9,9 rebotes e 2,4 assistências por jogo, sendo eleito pela primeira vez para o segundo time da NBA e participando do seu primeiro All-Star Game, evento no qual ele iria 11 vezes seguidas. Nessa temporada de 2002, eles chegaram até a final de conferência após passar pelo Minnesota Timberwolves de Kevin Garnett, mas caíram para a defesa do Sacramento Kings, e Dr. Koglu conseguiu jogar uma defesa exemplar para cima de Dirk, diminuindo muito o ritmo do alemão, o que limitou a pontuação do Dallas Mavericks. Mesmo assim, Dirk Nowitzki ganhou o prêmio de jogador europeu daquele ano. E foi mais ou menos assim que rolou as próximas temporadas da carreira de Dirk Nowitzki. O Dallas tinha um excelente trio de ataque, mas tinham muitas falhas defensivas, e ficaram vários anos consecutivos no quase. Pra vocês terem uma ideia o quão bom era Dirk Nowitzki, da temporada de 2000-2001 até a temporada de 2011-2012, todos os anos ele teve médias superiores a 20 pontos por jogo, tendo várias delas passando de 25 pontos por jogo, e quase sempre se aproximando de um duplo-duplo de média com quase 10 rebotes. Então era um daqueles casos onde o cara era consistente a nível robótico. Na temporada 2002-2003, o Dallas começou a trabalhar um pouco melhor nas falhas defensivas, o que fez com que eles chegassem até as primeiras finais de conferência, após uma boa temporada de 60 vitórias. Durante os playoffs, eles passaram pelo Portland Trail Blazers na primeira rodada, pelo Sacramento Kings novamente nas semifinais de conferência com direito a jogo 7, para nas finais de conferência enfrentarem os rivais San Antonio Spurs de Tim Duncan, que infelizmente Dirk Nowitzki acabou lesionando no jogo 3, em uma colisão de joelho com Manu Ginobili, e ficou de fora do resto da série, o que foi o principal fator da eliminação do Dallas Mavericks naquele ano. A temporada de 2003-2004 foi uma grande decepção pro Dallas, já que eles tentaram mudar o esquema tático do time e colocar o Dirk Nowitzki para jogar de pivô, de center, na posição 5. Ele treinou muito, ganhou 9 kg de massa, teve o seu primeiro declínio de pontuação na carreira, saindo de 25 para 21 pontos, só que agora ele liderou o time defensivamente, em tocos, roubos de bola, porém sua nova função mais dentro do garrafão, ele mais pesado, sacrificou um pouco sua agilidade, coisa que não deu muito certo nos playoffs, e eles foram eliminados ainda na primeira rodada pelo Sacramento Kings. Na temporada de 2004-2005, o time tentou se reformular mais uma vez. Fez uma grande troca pelo pivô da época do Golden State Warriors, Eric Dampier, mas fez besteira na hora de não oferecer um contrato bom para Steve Nash, que acabou entrando em free agency e permitiu com que ele voltasse ao Phoenix Suns e entregasse seus melhores anos de pontuação e assistências para o time de Phoenix, além dele ter sido MVP 2 vezes. Enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Mas Dirk Nowitzki intensificou seu jogo. Agora, com alguém para ser o background ali naquele garrafão, ele bateu as médias de 26,1 pontos com 9,7 rebotes e 3,1 assistências, incluindo um recorde de pontuação em um jogo contra o Houston Rockets de 53 pontos em uma vitória na
na prorrogação. Nessa temporada foi a sua primeira indicação para o primeiro time da NBA e acabou terminando em terceiro na corrida para o MVP, atrás apenas de Steve Nash e Shaquille O'Neal. Chegando até os playoffs, primeiro eles passaram pelo Houston Rockets de Yao Ming e T-Mac de forma apertada em um jogo 7, e pela lei do ex foram eliminados pelo Phoenix Suns de Steve Nash em 6 jogos. No jogo final, que eles foram eliminados durante a prorrogação, o Dirk errando todos os últimos arremessos. Foi uma série para o alemão se esquecer. Na temporada 2005-2006 foi marcada pela saída de Michael Finley, deixando Dirk Nowitzki como o último restante daquele Big Three. Agora o novo líder solitário dessa equipe foi muito bem, com 26,6 pontos de média, pontuação recorde de sua carreira e 9 rebotes por jogo, com aproveitamento de 40,6% de 3 pontos. Sem esquecer que o roster do Dallas Mavericks tentou se reformular mais uma vez. Agora com o armador Jason Terry, o Dallas veio para 60 vitórias. Sem esquecer que no campeonato de 3 pontos do All-Star Weekend, Dirk Nowitzki derrotou o Ray Allen e foi campeão do evento. Nos playoffs eles fizeram uma corrida absurda, estavam muito bem encaixados. Derrotaram o Memphis Grizzlies por 4-0 na primeira rodada. Finalmente conseguiram passar pelo San Antonio Spurs nas semifinais de conferência em 7 jogos incríveis, tendo Dirk Nowitzki empatado o jogo para levar para prorrogação, com esse arremesso de 3 faltando menos de 30 segundos para acabar o jogo. Nas finais de conferência enfrentaram os rivais Phoenix Suns. E Dirk fez uma série incrível com direito a 50 pontos e 12 rebotes no jogo 5, e o Dallas Mavericks conseguiu passar pela primeira vez na história para as finais da NBA em 6 jogos. Neste momento, Dirk Nowitzki estava jogando tão bem que ele era comparado pelos analistas com Larry Bird. Essa foi a primeira vez que a equipe chegou numas finais desde 1980, que foi o ano que a equipe foi fundada. E o time estava tão entrosado que tudo indicava que eles seriam campeões. Porém, uma dupla chamada Shaquille O'Neal e Dwayne Wade estavam no seu caminho. A defesa do Miami Heat com Udonis Haslem jogou muito forte para cima do Dirk Nowitzki, forçando ele a errar muito a partir do jogo 3. E o Miami Heat conquistou seu primeiro título da história da franquia, em umas finais que ficaram marcadas por $250 mil em multas para o proprietário do Mavs, Mark Cuban, pela sua exaltação com a arbitragem da NBA. Na temporada após as finais da temporada de 2006-2007, Dirk Nowitzki marcou as médias de 24,6 pontos, com 8,9 rebotes e 3,4 assistências, com performances de aproveitamento históricas, mais de 50% de quadra, mais de 40% para 3 pontos e mais de 90% da linha do lance livre, se tornando na época apenas o 5º jogador da história da NBA a ingressar para o clube dos 50-40-90. E levou o Dallas Mavericks a recorde de vitórias, 67 naquela temporada, recorde da franquia até hoje e o número 1 da Conferência Oeste. Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki sendo o primeiro colocado chegou até os playoffs obviamente como favorito para passar por cima do Golden State Warriors, que classificou em 8º. E o improvável aconteceu, o Dallas Mavericks perdeu para o Golden State em apenas 6 jogos, sendo a primeira vez que um primeiro colocado de conferência perde para um 8º colocado de conferência na história da NBA, além da série ser marcada por uma queda brusca nas pontuações e aproveitamentos de Dirk Nowitzki contra o veterano Stephen Jackson. E mesmo com a derrota na primeira rodada, Dirk foi eleito o jogador mais valioso da temporada regular da NBA. Também se tornou o primeiro jogador europeu da história da NBA a receber essa homenagem. A temporada de 2007-2008 viu mais uma eliminação na primeira rodada dos playoffs. Apesar de tudo, eles conseguiram no meio da temporada fazer uma troca muito importante, trazendo o veterano All-Star da NBA Jason Kidd para o Dallas Mavericks. Dirk continuou com ótimas médias de 23,6 pontos, 8,6 rebotes e 3,5 assistências. Mas em resumo, nos playoffs eles enfrentaram o New Orleans Hornets da estrela em ascensão Chris Paul e foram eliminados em 5 jogos. Na temporada 2008-2009 da NBA, Nowitzki com médias de 25,9 pontos e 8,4 rebotes, teve sua 4ª seleção para o All-Star First Team da NBA, foi All-Star de 2009 e agora a eliminação nos playoffs veio na semifinal de conferência para o Denver Nuggets em 4-1. Na temporada de 2009-2010, o Mavs fez adições notáveis ao time, foram vários All-Stars, como Shawn Marion, o cara do arremesso mais estranho da história da NBA na minha opinião, e Caron Butler. E neste ano, Dirk Nowitzki se tornou o 34º jogador da história da NBA, além de o primeiro europeu da história da NBA a atingir a marca de 20 mil pontos na sua 12ª temporada. Mantendo suas médias de mais de 25 pontos por jogo, o Mavericks enfrentou o San Antonio Spurs mais uma vez na primeira rodada dos playoffs. Mas pela terceira vez, nas últimas 4 vezes que se enfrentaram, não conseguiram passar para a próxima rodada. E até que enfim chegamos à temporada de 2010-2011. O Mavericks fez uma importante adição com o pivô Tyson Chandler, mas os principais jogadores eram extremos veteranos, Dirk Nowitzki com 32 anos, Jason Terry com 33 anos, Jason Kidd com 37 anos. E ainda, Nowitzki se machucou no meio dessa temporada, mas ainda assim terminou a temporada regular com médias de 23,7 rebotes e 3 assistências. Todo mundo já estava esperando que eles fizessem mais uma aparição nos playoffs ali, chegasse até a primeira ou até a segunda rodada e depois fossem eliminados, como quase todo ano acontecia. Mas não foi muito bem assim que aconteceu. O Mavericks derrotou o Portland Trail Blazers na primeira rodada dos playoffs, e surpreendentemente na segunda rodada
rodada varreram os atuais campeões Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, enfrentando o talentoso jovem trio de Oklahoma, Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. Uma série que ficou muito marcada por 48 pontos de Dirk Nowitzki, que estabeleceu um recorde na NBA de 24 lances livres consecutivos em um jogo, bem como o recorde de maior número de lances livres em um jogo sem errar, foram 100% de aproveitamento, e o Dallas levou a melhor em 5 jogos, sendo campeão da Conferência Oeste pela segunda vez da história da franquia, chegando às finais da NBA contra um recém-formado Big Three assustador de Dwayne Wade, Chris Bosh e LeBron James. Obviamente o Dallas Mavericks era a zebra total dessas finais. Além de tudo, no primeiro jogo eles sofreram uma grave derrota, mas não só isso. Nowitzki acabou rompendo o tendão do dedo médio esquerdo, mas Nowitzki prometeu para a torcida que a lesão não seria um fator que o tiraria dos playoffs. E vocês podem notar que a partir do primeiro jogo, todos os lances que vão ser mostrados agora, o Dirk Nowitzki vai estar com uma tala no dedo médio. E ele liderou assim o Dallas Mavericks após estar perdendo de 88 a 73 no quarto período, fazendo uma bandeja de mão esquerda sobre Chris Bosh faltando 5 segundos para acabar o jogo 2, empatando a série em 1-1. No jogo 3, o Miami acabou assumindo a liderança por 2-1. E apesar de estar com febre de 38 graus Celsius, no jogo 4, ele acertou uma cesta da vitória para poder empatar a série em 2-2 mais uma vez, onde invocaram comparações com o jogo da gripe de Michael Jordan contra o Utah Jazz nas finais da NBA de 1997. Realmente foi muito parecido, mano. Mano, eu assisti essas finais, dava pra ver um pouco o sofrimento do Dirk Nowitzki, tá ligado? Jogar gripado é uma sensação horrível. Esse jogo motivou muito o time de veteranos a jogar um basquete redondo nos jogos seguintes. Tyson Chandler com uma dedicação máxima defensiva, não deixava passar nada. Jason Kidd, o veteraníssimo, ditando o ritmo do Dallas Mavericks super bem ofensivamente. E Dirk acertando tudo quanto é arremesso contestado. Além do time todo estar jogando super bem, né? Pra vocês terem uma ideia, até o J.J. Barea, o baixinho, estava fazendo de tudo pra tentar parar o LeBron James nas trocas defensivas. Nisso, os Dallas Mavericks venceram os 2 jogos seguintes, com Dirk Nowitzki marcando 28 pontos de média na série de 6 jogos contra o Miami Heat. O campeonato foi o primeiro da história da franquia Dallas Mavericks, e Dirk Nowitzki foi eleito o jogador mais valioso das finais da NBA. Isso já foi um motivo para ele marcar a história da franquia e a sua história na NBA. Enquanto o Dallas comemorava muito seu título, a NBA entrava em mais um bloqueio, foi o lockout da temporada de 2011. Nessa off-season, os atuais campeões perderam jogadores importantíssimos, como o Deshaun Stephenson, o J.J. Barea, o Peja Stojakovic e o Tyson Chandler. O Tyson, inclusive, que foi jogar lá no meu New York Knicks ao lado do Carmelo Anthony. Ao mesmo tempo, o time também fez adições importantes, como Lamar Odom, Delonte West e o veterano astro da NBA com suas enterradas Vince Carter. No entanto, o time do Dallas Mavericks, após esse título, nunca mais conseguiu ser o mesmo. Dirk ainda tinha qualidade para continuar liderando aquele time para ir até os playoffs, mas eles não foram mais uma equipe verdadeiramente competitiva, e o resultado foi eliminação na primeira rodada da temporada de 2012 para o Oklahoma City Thunder de Harden, Durant e Westbrook. Na temporada 2013, pela primeira vez, eles ficaram de fora dos playoffs desde a segunda temporada da carreira de Dirk Nowitzki. Na temporada de 2014, Dirk atingiu o top 10 pontuadores de todos os tempos, passando de 26 mil pontos na carreira, mas eles caíram para o San Antonio Spurs de Tim Duncan na primeira rodada dos playoffs. Na temporada 2015, Nowitzki assinou novamente com o Mavericks. Nessa temporada, Dirk continuou subindo no top 10 all-time de pontuação, além de cravar 10 mil rebotes na carreira. E nos playoffs caíram na primeira rodada para o Houston Rockets de James Harden. Na temporada de 2016, a sua última aparição nos playoffs foi marcada por uma derrota para o Oklahoma City Thunder em 5 jogos. Na temporada de 2017, Nowitzki perdeu vários jogos do início da temporada devido a problemas no tendão de Aquiles. Se tornou o 6º jogador da história da NBA a marcar 30 mil pontos na temporada regular, além de ser o primeiro jogador de fora dos Estados Unidos a chegar a tal marca. E o Mavs nessa temporada ficaram de novo fora dos playoffs, sendo a primeira temporada de real declínio nas suas estatísticas, tendo Dirk chegado a 14,2 pontos com 6,5 rebotes. Na temporada de 2018, ele atingiu 31 mil pontos na carreira, com 40 anos de idade. Se tornou o 6º jogador da NBA a jogar mais de 50 mil minutos na carreira. O Mavs, com apenas 24 vitórias na temporada regular, mais uma vez ficou de fora dos playoffs, mas com uma nova esperança. Outro europeu recém-chegado na equipe. No draft desse ano, eles draftaram Trae Young e negociaram rapidamente pelo esloveno Luka Doncic. A temporada de 2019 já foi marcada pelo final da carreira de Dirk. Dirk ainda continuava lá no Dallas, muito pela sua mentoria para a futura estrela da franquia, Luka Doncic. Era muito bacana ver os dois jogando apenas uma temporada juntos. E essa realmente foi a temporada de encerramento da carreira de Dirk. Ele estabeleceu um recorde na NBA como o maior número de temporadas jogadas por um mesmo time, passando Kobe Bryant, chegando a 21 temporadas. Se tornou o 5º jogador da história da NBA a jogar 21 temporadas. E ainda conseguiu ir ao All-Star Game como uma adição especial pela sua 14ª
4ª aparição no evento. Em todos esses anos que eu citei, notem suas médias. Até no final de sua carreira, ele tinha médias boas para a idade. No último jogo do Mavs em casa na temporada, foi uma vitória de 120-109 para o Phoenix Suns, em 9 de abril de 2019. Nowitzki marcou 30 pontos e anunciou sua aposentadoria em uma cerimônia emocionante na qual Charles Barkley, Larry Bird, Shaq Kemp e Scottie Pippen compareceram à quadra para fazerem discursos ao jogador. Um dia depois, ele jogou seu último jogo da história da NBA, registrando um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes, na derrota para os eternos rivais Santo Antonio Spurs. Em janeiro de 2022, o número 41 de Dirk Nowitzki foi aposentado pelo Dallas Mavericks. Na mesma noite, o proprietário Mark Cuban revelou o projeto da estátua de Dirk Nowitzki, que está planejada para ser instalada do lado de fora da arena. Eu sei que se você parar para pensar agora, você lembra de vários europeus extremamente talentosos na franquia atualmente e antigamente também, como Drazen Petrovic, Tony Parker, o próprio Victor Wembanyama que acabou de chegar, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, mas este homem é considerado o melhor de todos eles, o 6º maior pontuador de todos os tempos, o cara que tornou o fadeaway de uma perna só icônico, o homem mais leal a uma franquia da história da liga, tanto que até hoje ele trabalha como conselheiro especial do Dallas Mavericks na NBA, além de ter aceitado vários cortes salariais para poder o time continuar sendo competitivo ao longo dos anos. Dirk Nowitzki, ele sempre quis vencer campeonatos, mas não apenas vencer, ele queria ser campeão pelo Dallas Mavericks. Isso torna o título dele tão importante para o seu legado na NBA. E esse foi o vídeo de hoje, minha rapaziada. E ao final desse vídeo agora, eu vou deixar um vídeo sobre o maior rival de Dirk Nowitzki, Tim Duncan. Se você quiser, pode dar uma conferida nesse vídeo logo a seguir. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!